Bonjour! O vídeo de hoje, nesta quarta, é para falar um pouquinho, né, destrinchar uma dúvida que sempre chega lá no Instagram, inclusive se você não me segue, @nemiastro, que a gente debate bastante coisas assim do dia a dia. Júpiter é sempre benéfico, Neme? Essa pergunta é uma pergunta que eu brinco, nem sei se existe esse termo ainda, mas na época que eu fazia vestibular é pega-ratão. Por quê? Júpiter é sempre benéfico? Sim. Nossa, Neme, como assim? Mas você já falou várias vezes que não é bem assim. Calma lá. Júpiter é sempre benéfico? Sim. A qualidade primordial de Júpiter é benéfica, tá? Gente, qualidades primordiais, para quem realmente quer aprofundar em astrologia, tá? É imprescindível. Por quê? Porque você vai entender a lógica do porquê que falam que Júpiter é benéfico, que o Saturno é maléfico. Você vai entender que são os tijolinhos que constroem, né, o pensamento do astrologuês, digamos, o alfabeto do astrologuês, tá? E que a astrologia não está aí, porque ela está limitando, porque ela é fatalista. Não. Se existem coisas densas, tensas, poxa, olha o que está acontecendo no mundo hoje, né? Tudo está acontecendo aí, Hamas, Israel. Cara, se existe isso, vai ter uma correspondência astrológica, porque a astrologia ela é uma linguagem, tá? Assim como se existem bênçãos, se existe prêmios, se existe sorte, se existe glórias, né, ganhos, cara, vai ter uma correspondência astrológica, porque a astrologia é simplesmente uma linguagem, tá? Ela está decodificando a nossa realidade. Se você fala uma segunda língua, você sabe muito bem disso. E para compreender uma língua, você sempre precisa de contextualização. Então, aqui, quando você me pergunta, mas Neme, Júpiter é sempre benéfico? Sim, a natureza, a qualidade primordial de Júpiter é benéfica. Júpiter expande, Júpiter aumenta, né? Então, Júpiter é quente. Ele tem essa qualidade nele. Se você olhar, lembra que a visibilidade da luz é muito importante na astrologia, tá? Júpiter, quando você olha no céu, ele é uma bola branca brilhante, tá? Então, ele é tido como grande benéfico. Ele está ligado às grandes bênçãos que vêm, né, de presente para você. Agora, se você me perguntar, Júpiter sempre traz bons resultados? Aí eu já diria, calma lá, que não é bem assim. Por quê? Porque se você estuda astrologia, né, então você sabe que a gente tem aqui, ó, coloquei até essas imagens, um emaranhado de coisa que a gente precisa analisar em dados, né? É planeta, é signo, é casa, é termos, aspecto, dignidades e debilidades, tá? Então, qualidades primordiais, né? Então, a gente tem muita coisa para a gente avaliar. Se o mapa é diurno, se o mapa é noturno, não é uma coisa só. Não é a Júpiter tá em tal signo, então isso é bom. O que eu posso dar é, peraí, dentro dessa camada de interpretação, desse pontinho só, perceba que eu estou sendo bem pincelando ele, né? Aqui ele está numa posição digna, bacana, gostosa. Ele tem muito potencial para executar o que ele se propõe no mapa. Mas aí o que ele está se propondo no seu mapa? Porque o meu mapa é uma coisa, o meu Júpiter é uma coisa, o seu Júpiter é outro, da sua tia é outra, da sua avó é outra, do seu namorado é outra, tá? A astrologia não é receita de bolo, que é um copy-paste para todo mundo. Eu sei que aparenta ser pelas coisas que se falam, mas não é. E existe a questão didática, a gente segmenta o aprendizado, né? Então a gente aprende segmentado para a gente depois começar a cruzar. Gente, é que nem quando a gente era alfabetizado, né? Beabá, ba, bebe, balbu, né? Baleia, biquíni, besta. Eu faço as associações com a minha filha, porque daí ela associa mais rápido, né? Então, a gente tem que entender que a gente está se alfabetizando no astrologuês, tá? Então, vamos lá. Quando que Júpiter tem o seu potencial gostoso, assim? Cara, aqui eu tenho um Júpiter chuchuzinho. Quando ele está nos signos, então, de Sagitário e Peixes, tá? Porque ele está digno, ele domina aquela área, ele não deve obediência a ninguém, ele faz o que ele quer, tá? E ele tem esse tipo de poder, tá bom? Depois, quando o Júpiter está em Câncer, porque ele também está numa dignidade, tá? Então também é bacana. Quando ele está na casa 11, a casa 11 é uma casa de ganhos, de bênçãos. Eu acho que eu tenho aqui na playlist sobre a casa 11, porque eu acho ela uma casa tão desprezada, né? Pouco falada, mas ela é bem interessante. Nossa, você consegue pegar muita coisa ali da casa 11 que tem essa tendência benéfica, tá? De ganhos, benefícios que você colhe, as bênçãos do céu. É uma área de júbilo de Júpiter, tá? Quando Júpiter está, então, nessas posições, a tendência é que ele traga resultados melhores, tá? Agora, a gente tem que entender que tudo depende do quê? Do contexto do mapa, tá? Vamos pensar aqui que a gente não é evidente, tá? Astrólogo não é evidente. O que a gente faz aqui, ó? A gente já faz uma análise de dados, tá? A gente vê uma perspectiva passada, vê o presente e um prognóstico futuro. Nada mais do que um analista financeiro faz do que, sei lá, a galera aí do censo vai nas casas, faz
um prognóstico, né, social e ver como que vai ser daqui uns anos se continuar dessa maneira, como foi no passado. É isso, tá? Então, nessa riqueza de dados, a gente tem que entender que Júpiter pode estar, sim, numa área benéfica, com muito potencial, mas Marte, que é maléfico, pode estar o quê? De repente, aproximando numa quadratura. Isso já muda muito essa concepção, mesmo ele estando, tá, numa área de força. Então, tem muita coisa aqui que a gente tem que levar em consideração, tá? Mas uma tendência geral segmentada é que Júpiter, sim, então, estando nesses lugares do nosso mapa, ele tem mais ênfase, tá? Ele também tem ênfase, por exemplo, se ele está em casa angular, né? Então, principalmente o ascendente e a casa 10, né? Então, casa 1, casa 10, casa 4 e casa 7 são angulares, tá? Bom, como Júpiter é benéfico, claro que ele estando em visibilidade, né? Em mapa diurno, muito melhor, tá? Porque ele é um planeta diurno, então ali tem um potencial também. Mas isso é mais aprofundado. Quem já fez o curso aí de base que, né, aprende a interpretar toda a astrologia, interpretar o mapa, entende a correspondência que a gente tem que... Eu brinco, é tipo um joguinho de pontinhos, né? A gente vai ligando até a gente ter a figura completa ali, tá? Neme, Júpiter pode trazer resultados mais desafiadores. A gente não pode falar ruim, né? Porque machuca o coraçãozinho. Enfim, pode. Eu tenho N exemplos, tá? De mapa aqui, de pessoas que eu já fiz mapa, que trazem os exemplos. Por quê? A gente tem essa tendência simplista, porque a gente aprende assim, principalmente por palavra-chave, né? Onde você tem Júpiter, você prospera. Nossa, no caminho do dinheiro, eu quebro muito, né, esse paradigma, porque quer ganhar dinheiro, vê onde você tem Júpiter. Calma aí, mas não sei como é que tá esse Júpiter, porque esse Júpiter pode ser um ralo também. Quer ver? Se você tem, então, se a gente tem Júpiter em áreas de debilidade, quais são as áreas de debilidade de Júpiter, tá? O que significa uma área de debilidade? Lembra das qualidades primordiais? É como você colocar um peixe de água doce no mar, né? Então, não é natural ao ambiente dele. Ele vai trabalhar com o que ele tem ali, sabe? Então, como eu sempre falo, né? Quando falo, como é que eu equilibro o meu mapa? Cara, você não vai pedir para o mar não ser salgado. Você vai trabalhar com o que você tem, tá? Dentro da tua qualidade, da tua natureza, da tua promessa natal, como eu gosto de falar. Então, a gente tem ali as debilidades quando ele está em Capricórnio, em Virgem e em Gêmeos, tá? Ele não tá tão gostosinho, ele não gosta de estar muito nessas áreas. Fica assim, tipo, podia estar melhor, né? Mas tô aqui. Tá? Fazer o quê? Eu fazer o que eu posso, tá? E eu quero que você pare e pense na sua vida, tá? Aqui a gente tá falando de astrologia natal. Inclusive, nós brasileiros, né, moramos num país que tem Júpiter debilitado, junto com a Lua, que representa o povo. Aqui o regente está bem posicionado, mas ainda assim são áreas de quadratura. Aliás, vamos observar por quê? Porque Júpiter vai entrar em Gêmeos, que é uma área de debilidade jupiteriana, a partir do dia 25 de maio de 2024. Ele vai ficar até 2025, tá? Então, principalmente maio, junho, julho, esse momento que ele entra, né? Vamos ver o que vem aí, né? Pra gente observar. Bom, então eu quero que você pare e olhe para a sua vida. A astrologia, ela é verificável, tá? Então, a gente tem que entender que para eu entender um parâmetro de análise, eu tenho que entender qual é o parâmetro para mim, tá? Porque senão eu fico afirmando, Júpiter é sempre benéfico, prospera, né, expande. Só que aí você vai ver a vida da pessoa e não é bem assim. Quer ver? Eu vou trazer um exemplo, 2 exemplos de pessoas que eu já fiz mapa, né? E que vieram com essa, nossa, Neme, poxa, mas eu sempre li e sempre aprendi que Júpiter é onde eu prospero, onde eu tenho sorte, as coisas fluem. E é justamente neste que eu tenho os maiores desafios da minha vida, né? E uma era na casa 2, porque imagina, tem Júpiter na casa 2. Você é rica, você é milionária, né? Você é milionária, vou ganhar dinheiro assim, não preciso nem me esforçar, ó. Uhul, o dinheiro cai na minha conta. E o que ela falava? O contrário. Falou, olha, eu tenho sorte, sim, o dinheiro vem, eu até ganho. Cara, mas é um ralo, eu não sei para onde vai meu dinheiro. Ela gasta muito, ela não tem muito controle financeiro, tá? Então, de novo, a gente sempre vai ter o ônus e o bônus, tudo na vida e na astrologia também. Casa 7, eu dou muito esse exemplo lá no Instagram, porque acho que foi a primeira vez de exemplo prático de leitura de mapa, né? Eu estava conversando com a pessoa e que eu vi, cara, olha que belo exemplo quando o Júpiter ele está não só debilitado, mas ele tem muito aspecto tenso. No mapa dela tinha muito aspecto tenso. Era quadratura com regente, quadratura com maléfica, era um negócio assim. E o que ela me relatava? Que era uma constante de se envolver em relacionamentos ou sociedades ali com galera 171, do lero-lero, sabe? De golpe atrás de golpe. Porque nós temos um Júpiter debilitado e sempre era aquela promessa magnânima, né? Aquela coisa assim que você diz, nossa, agora, né?
acertei na vida. E aí passava o tempo e via que não era bem assim o negócio, né? Então, tudo depende do mapa, tá? Ai, Neme, mas isso limita as pessoas. Gente, ninguém limita nada. A astrologia não tem, assim, os planetas, eles não jogam raio magnânimo. Existe um princípio de correspondência, tá? Não de influência. Existe algo ali que corresponde a uma natureza, uma qualidade primordial, né? Que existe em você, que existe no mundo, né? Então a gente tem todo um espelhamento aí que faz parte do fundamento da astrologia, que é um pouquinho complexo para entender, mas todo mundo que faz um curso de base, qualquer curso de base, acredito eu que explique isso muito bem. Agora, então, eu quero que você pegue e faça a prática, tá? Porque a astrologia é verificável, e o legal de astrologia natal é a gente ter realmente esse mapinha como um grande guia, entendeu? Eu quero que você pegue e que você pense, tá? Não fica assim, eu sei que é legal ter um olhar positivo para a vida, mas é legal também a gente ver o lado A e o lado B. Sempre tem o ônus e o bônus das coisas, certo? Eu quero que você pegue o seu mapa e veja onde está Júpiter, tá? Se você for avançado, se você sabe cruzar preditivas e sabe ver em que momento teve uma correspondência temporal ali, para você ver o que aconteceu naquela época, faça isso. Isso é muito legal. É um exercício de autoconhecimento e de destreza astrológica incrível, tá? Por exemplo, se você tem o seu Júpiter na casa 1, vamos pensar o que é casa 1. A casa 1 representa o corpo físico, a casa 1 representa a nossa motivação primária, é a nossa jornada de vida, certo? Então, vamos pegar só um ponto aí, corpo físico, né? Então, eu posso ter, por exemplo, um lado bacana, né? Onde a minha postura, de repente, lembra que Júpiter rege também 2 signos, né? Às vezes ele joga isso nessa posição de casa 1. E aí eu aparento, né, eu mostro essa característica jupiteriana. Isso é de um lado bacana, às vezes uma pessoa otimista, alegre, aquela pessoa carismática, né? Agora, eu posso ter o lado B. Qual seria o lado B da casa 1? Um ganho de peso, se é literalmente corpo físico. Se tem, de repente, alguma correspondência ali com casa 6, que é saúde, questões com fígado, né? Por exemplo, eu tenho ascendente Sagitário, eu sou regida por Júpiter. E antes eu era parca, mas olha, como é que fala? Filé de borboleta de tão magra, e eu tive gordura no fígado. Então eu já sei que é uma coisa que eu tenho que cuidar, entendeu? Açúcar do sangue. Então tem várias coisas ali que você pode observar. A gente sempre tem um lado A e um lado B para tudo na vida, e na astrologia também mostra isso. A casa 2, poxa, a casa 2, de um lado bacana. Aquela pessoa que tem um fluxo de dinheiro constante, bacana, próspera, as coisas assim, não que ela vai ganhar na Mega Sena e ser milionária, vamos pensar no pé no chão, as coisas fluem. Nossa, eu tô precisando. Sabe quando o mundo parece que dá umas voltas e a coisa acaba acontecendo para você? Isso é de um lado bacana. Agora, um lado tenso. Eu gasto demais, eu não tenho controle, eu às vezes tenho uma compulsão por compras, né? Tem muita gente que tem compulsão por compras. Conheço pessoa que esconde a compra embaixo da cama, né? Então, tudo tem o lado A e o lado B, tá? Você pode fazer isso para todas as áreas aí do mapa, tá? Se você já faz o curso do Caminho do Dinheiro, você entende, né? Principalmente se quer ver essa questão de prosperidade e área financeira. Vou deixar o link aqui, tá bom? E eu quero que você pense, sim, na questão da prosperidade, mas que você também pense como você pode suavizar, mitigar o ponto do exagero jupiteriano, tá? Por exemplo, o Júpiter está junto com a Lua, né? Pode ser de um lado bacana, assim, uma fertilidade, né? Incrível, aquela pessoa ali que cheirou já, né? Agora, pode ser uma pessoa que tem uma compulsão alimentar, tá? De novo, a gente tem isso na vida? Existe essas coisas acontecem? Não, existe uma questão na astrologia. Eu posso ter um fanatismo religioso, se está lá na casa 9, às vezes com tensões, né? Ou de repente dogmático demais. Agora eu posso ser uma pessoa super espiritualizada, aquela pessoa que segue uma filosofia, que busca a verdade, né? Que gosta de aprofundar os temas, não gosta de ser raso. Então eu quero que você olhe para a sua vida, tá? Porque a gente às vezes tem uma tendência a fazer verificações que nem fazem parte do nosso contexto, tá? Uma coisa é se eu sou rei, rainha e circulo entre nobres, né? Outra coisa, sim, eu sou cidadão comum brasileira, né? Dentro da minha realidade. O que é tangível? O que é factível, tá? E eu quero agora que você faça, então, coloca aqui nos comentários, tá? Onde que está seu Júpiter e qual é a casa. Eu vou dar algumas palavrinhas chaves aí, claro, para você te auxiliar, mas lembra que a tua realidade é você que vive, né? Então é você que tem que ter essa análise aí, que pode ser complexa sim, mas a partir do momento que você aprende a cruzar os dados, que aprende essa linguagem, ela vai ficando muito rica para sua vida e para o seu dia a dia. E eu quero que você faça agora um segundo exercício, que ele é mais temporal, tá?
legal de astrologia é que a gente faz essas comparações, né, de conexões de tempo. Nós teremos, então, Júpiter entrando numa debilidade a partir de maio de 2024 até 2025. E eu quero, se você já tem idade para isso, acredito que você tenha, né, assim como eu, quero que você observe o período passado. A última vez que Júpiter esteve em Gêmeos, lá em 2012. Eu quero que você, lembra que eu quero que você veja a área de Gêmeos do seu mapa, tá? Se você for avançado, a regência, tá certo? Os aspectos que faz, tá? A animação muito cru, tô bem no início. Tudo bem, começa do começo. Olha ali qual é a área que tá. Lembra que é uma debilidade. Perceba se teve alguma dificuldade, se teve alguma questão tensa. A gente está ligado ali, então, a um signo conectado a Mercúrio. Teve alguma informação distorcida, alguma enganadinha, a gente ficou sabendo de alguma mentirinha, né? Ou a gente, de repente, vivenciou, às vezes pode ser muito literal, né? Acreditei muito numa situação, numa pessoa, e não era exatamente o que parecia ser, né? E tem N outros, claro, N outras possibilidades. Eu quero que você veja de acordo com o seu mapa e lembre, não lembro de nada da minha vida, não lembro nem que eu almocei ontem. Cara, se você cria do Facebook, vai lá na tua parede dessa época, que a gente tinha uma mania de colocar tudo lá, tá? É muito engraçado, quando você olha, você diz, meu Deus do céu, eu era essa pessoa. Então, tente analisar. Claro que você pode ver como você estava se sentindo, mas isso é muito subjetivo, tá? O legal é você fazer essas verificações com fatos, com o que estava acontecendo, tá bom? E eu quero que você faça aí uma perspectiva futura, tá? Galera do Nota Astral, a gente pode fazer isso, né? Quais são as possibilidades para este período próximo entre, então, maio de 2024 até maio de 2025? Lista e depois faz a verificação. O que aconteceu, o que não aconteceu. O que aconteceu, mas não foi exatamente da maneira que eu descrevi, foi um pouquinho diferente. Isso é astrologia prática. E, cara, você vai ter um reloginho na sua mão. Se você faz leitura com um astrólogo e gosta, você sabendo disso, você pode aprofundar a leitura com ele, né? Quando eu faço as leituras de mapa, eu primeiro mando um vídeo com toda a informação, e aí eu gosto de dar esse tempo para a pessoa justamente pensar sobre aquilo. Aí a segunda parte é a sessão pelo Zoom. Por quê? Porque ela já vem com essa informação, e aí sim, é bem mais rico, porque a gente pode ser mais certeiro nas coisas que realmente são relevantes para ela naquele momento, tá? Então, se você tem interesse por astrologia, vai praticando, vai vendo a vida, tá? Vai anotando, porque tem coisa que a gente esquece, tem coisa que é sutil, é uma informaçãozinha que chega ali, né? Às vezes um pensamento, é uma situação, e lembra que este Júpiter vai entrar em signo mutável, tá? E lembra que eu falei lá no início do vídeo que a gente tem uma correspondência sempre de análise dos dois mais lentos por ordem caldaica, que é quem? Saturno e Júpiter, tá? Então você sempre vai avaliar, na realidade, eles meio que juntinhos. Onde que está Saturno desde março deste ano de 2023? Em Peixes. Peixes, pela astrologia clássica, é regido por este Júpiter. Nós teremos um grande processo de mudança aí pela frente, tá? Você está preparado? Porque lembra que signo mutável, né? A gente tem sempre um cardinal, um fixo, um mutável. O mutável, ele fecha um ciclo para a gente entrar em outro. Pé na porta, lá em 2026 para frente, tá? O que isso representa no seu mapa, tá bom? E outro ponto também, para fechar, tá? Com uma, né? Um pensamento aqui. Não olhe assim a astrologia como o planeta vai fazer isso para mim. Porque isso, assim, é totalmente isenta a tua responsabilidade das coisas. Existem coisas que acontecem com a gente não tem poder, né? Então, como eu falo, poxa, teve um atentado, né? Qual é o meu poder de acabar com o terrorismo no mundo? Nenhum, né? Tá? Mas o que eu posso ficar esperta caso tenha alguma correspondência lá na frente onde eu vivo? Né? A gente tem, por exemplo, esse Júpiter tem uma correspondência forte aí com o mapa do Brasil lá entre 24 para 25, tá? Então a astrologia serve não é para a gente ficar relutante ou colocando justificativas e tentando achar justificativas para nossa vida, é para auxiliar a gente no processo, a tomar decisões, a se adaptar, tá? Então, o que eu quero dizer aqui? Quando perguntar, Júpiter é sempre benéfico, você vai dizer sim, a natureza dele é benéfica, então ele tem sim a qualidade primordial benéfica. Agora, se você me perguntar, ele sempre traz resultado benéfico? Não necessariamente, porque tudo depende do mapa.